Olá, galera! Voltamos aqui com o nosso curso de informática para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Lembrando que esse curso está sendo disponibilizado aqui no meu canal do YouTube de forma gratuita para você que está aí para fazer a prova da Polícia Penal, que está chegando o dia, menos de 9 dias aí para a sua prova. Eu sou o professor Léo Matos. Se você caiu aqui nessa aula, eu quero dar algumas informações para você. Se você está acompanhando o curso, você já sabe as informações que eu vou dar. Primeiro que essa aula aqui é a aula de número 8. Então nós já vimos várias aulas aí para o concurso da Polícia Penal. Não é aquele curso completão, todo o conteúdo que está no edital, mas nós estamos passando por todos os tópicos do edital, falando aquilo que é mais importante de cada tópico. É aquilo que eu propus desde o início do nosso curso aqui de informática para a Polícia Penal. Agora, eu quero te lembrar que eu tenho um curso de exercícios que, se você quiser depois praticar mais na semana da prova, dá tempo de ver todos os vídeos na semana da prova, só de exercícios do Instituto AOCP, o link vai estar na descrição do vídeo. Essa aula é a aula de número 8, bota aí na tela, olha o que a gente já viu no nosso curso de informática. Ó, nós já vimos o tópico 1, tópico 3, tópico 4, tópico 5, 6, 7, 8 e o último tópico que nós vimos foi o tópico de número 11. Hoje nós vamos falar sobre planilhas, que é o tópico 9 e o tópico 10. Planilhas eletrônicas. Bota aqui. Não esquece que aqui a gente está vendo o que é mais importante de cada tópico. Estou fazendo isso aqui de forma gratuita para você que aí não está conseguindo aí pagar um material gratuito, um material de informática, um material completo. Eu estou fazendo isso aqui de forma gratuita para você. Então é importante que, se você estiver gostando, dê um like no final aí da aula, no meio da aula, não importa, mas deixa o seu like, deixa o seu comentário no vídeo, dando aquela força pra gente, porque tudo que você comentar e curtir no nosso vídeo, ele vai sendo apresentado para outras pessoas que precisam desse conteúdo. Além de ser um conteúdo gratuito, é um conteúdo de altíssima qualidade. Se você não acompanhou as outras aulas, o link está na descrição desse vídeo para a playlist completa de todas essas aulas, porque dá tempo sim de você ver todas essas aulas, e ainda, se você quiser investir mais, porque são 10 questões da prova de informática, o link também do meu curso só de exercícios está aí. Com esse curso e o curso de exercícios, tenho certeza que você vai alcançar aí o maior número de questões de informática. Então bota na tela, vamos lá, vamos começar a falar das planilhas eletrônicas. Quando a gente fala de planilha eletrônica, está previsto no nosso edital cair o pacote Microsoft Office, que inclui o Microsoft Excel, esse faz parte do pacote da Microsoft, o Microsoft Office, e também cai o LibreOffice Calc, que faz parte de um programa, de um pacote de programas em software livre. Então aqui o Excel faz parte do pacote Microsoft Office, que tem o Word, Excel, PowerPoint e outros, e aqui faz parte do LibreOffice. Então esses dois programas estão previstos aí no nosso edital da Polícia Penal do Distrito Federal. Bota aqui, vamos falar mais do Excel, tá? A gente vai falar um pouco mais do Excel, porque quando a gente fala do Excel, a gente já está falando do Calc. E aí a gente tem que saber algumas diferenças que eu vou passar aqui para vocês. O Excel, então, é o programa de planilha eletrônica do pacote Microsoft Office, como eu já falei para vocês, e o Calc é o programa de planilha eletrônica do LibreOffice, que é um pacote em software livre. Além de livre, é gratuito para que você baixe. É importante nesse momento você lembrar o seguinte, olha para cá, que mesmo o LibreOffice sendo um pacote em softwares livres, ele também pode ser instalado no Windows, tá? Então, quando cair na prova assim, o LibreOffice é um pacote de software livre, por isso só instala no Linux. Nada a ver. O Linux é um sistema operacional, o Windows é outro sistema operacional, mas o LibreOffice tem versão para Windows, para você instalar sobre o Windows, sobre a plataforma Windows, sobre Linux e também sobre o Mac OS X da Apple, tá? Tem até versão para o Mac OS X da Apple, então fique ligado nessa questãozinha que pode ser uma das questões da prova. Coloca lá, vamos falar um pouco mais. Aqui nós temos os formatos de arquivo. Quando você vai aqui, ó, deixa eu abrir aqui o Excel, quando vocês criam uma pasta de trabalho no Excel, porque o nome do arquivo do Excel não é planilha, é pasta de trabalho. A pasta de trabalho contém várias planilhas, mas quando você vai salvar a pasta de trabalho, bota lá na tela, ó, quando você vai salvar a pasta de trabalho,
você vai no menu Arquivo Salvar Como, né? E aí você vai ter a opção de salvar na nuvem, né? Salvar diretamente no OneDrive, o OneDrive é a nuvem da Microsoft, ou você pode salvar no computador. Quando você for para salvar, você sabe que você tem que colocar o nome do arquivo que você quer. Você vai botar um nome para o arquivo. E logo abaixo você vê, ó, pasta de trabalho do Excel. E você vê o formato que é o arquivo do Excel. Quando você vai salvar um arquivo no Excel, o formato padrão, caso você não escolha outro tipo de arquivo, porque você pode escolher aqui outros tipos de arquivo, olha o tanto de tipo de arquivo que tem, ó, tá? Você pode escolher, mas se você não escolher, o padrão é XLSX. Se você estivesse trabalhando no Calc, aí no Calc o formato já não é XLSX. O formato é o formato ODT. Então você vai anotar aqui, ó, XLSX é o formato do Excel, então ele é o padrão utilizado no Excel, e ODS, que é Open Document Sheet, é o formato do Calc, do LibreOffice Calc. É importante você também lembrar que esses dois programas hoje, tanto o Calc quanto o Excel, eles são compatíveis. Aí você fala, como assim? Existe a compatibilidade entre eles porque o Excel abre arquivos do Calc e o Calc abre arquivos do Excel. Não só abre quanto salva. Se você abrir o Excel lá no Salvar Como, você vai ter a opção para salvar em ODS, que é o arquivo do Calc. E no Calc é a mesma coisa. Se você abrir o Calc, se você não escolhe o tipo de arquivo, fica ODS, que é Open Document Sheet, que é do Calc. Mas se você entrar naquelas opções de escolher o tipo de arquivo, você vai ver que também pode salvar como Excel. Então eles têm compatibilidade. Tanto um abre o arquivo do outro, quanto o outro abre o arquivo do um, tá bom? Agora esse formato CSV eu coloquei destacado aqui, porque ele é um formato para exportar dados e também importar dados. Ele é um tipo de arquivo para facilitar a exportação e a importação de dados entre programas de tipos diferentes. Aí você fala, como assim, professor? Veja, imagine você lá na Polícia Penal, caiu lá na área administrativa, eu acho que você não quer cair na área administrativa, né? Ou quer? Não sei. Mas talvez você caiu lá na área administrativa, foi trabalhar com os trabalhos ali mais burocráticos ali da Polícia Penal, e aí você precisa desenvolver uma planilha. Aí você desenvolve uma planilha lá com 30 mil linhas, nomes dos presos, informações sobre os presos, tá lá uma planilha gigantesca com 30 mil linhas. Aí alguém lá da área de tecnologia da Secretaria de Segurança Pública ou da secretaria que comanda aí, né, o pessoal da Polícia Penal, você vai estar lá e tal, beleza? E aí eles mandam para vocês, né, eles mandam para vocês, policiais penais, que você mande os dados para o pessoal da área de tecnologia. O pessoal da área de tecnologia trabalha com o quê? Trabalha com banco de dados. Eles trabalham com outro programa, não é Excel, Calc, eles trabalham com um sistema de gerenciamento de banco de dados. Um sistema de gerenciamento de banco de dados é um programa que cria banco de dados e consulta e manipula banco de dados. Então você está vendo que tem dois programas de tipo diferente. Você está no Excel e o cara está em um programa que não tem nada a ver com o Excel, só que os dois têm algo comum. O quê? Os dois trabalham com dados. Dados de planilhas e dados do banco de dados, do sistema de gerenciamento de banco de dados. Então o que você pode fazer para facilitar a vida do pessoal da área de tecnologia? Bota aí na tela, você faz isso. Na hora de você salvar o arquivo para enviar para o cara, você não salva em XLSX, não. Porque se você salvar em XLSX, o cara vai ter um trabalhão para abrir esse arquivo dentro do banco de dados, do sistema de gerenciamento de banco de dados. Você salva em CSV, ó. Você vem aqui e salva o CSV, que é um texto separado por vírgulas. Ele é um texto que vai sem formatação nenhuma, sem coluna nenhuma, sem fórmula nenhuma, só vai o texto. E isso facilita a importação desse texto no outro programa. Então olha para cá, se na prova te perguntar qual é o formato de arquivo que pode ser usado do Excel, de programas de planilhas, para sistemas de gerenciamento de banco de dados, para banco de dados, salve em CSV, porque CSV é só texto, não está associado a nenhum software específico, como o arquivo do Excel ou o arquivo do Calc. Isso facilita a exportação de dados para outros programas e, consequentemente, a importação desses dados
pelo outro programa, tá bom? Então volta lá, agora você já sabe o que é o CSV, para que serve, porque ele pode perguntar isso na prova para vocês. Vamos voltar aqui. Então a gente já sabe qual é a diferença entre XLSX, ODS e CSV. Vamos falar do que mais cai no Instituto AOCP, que são as fórmulas. Nós temos fórmulas com operadores aritméticos. Toda fórmula começa com sinal de igual, e a fórmula com operador aritmético, ela vai estar assim, ó, A3 mais A4. Aí você vai ter uma tabela na hora da prova, né? Você vai ter uma tabela, uma planilha, né? Que vai estar com valores para você calcular o que ele está pedindo. Então veja, eu tenho o número 10, o 20, o 30 e o 40 aqui dentro dessa planilha desenhada. Então aqui ele está pedindo o quê? Pegar o A3, que é a coluna A, linha 3, é esse valor aqui, ó, esse 30, e somar, ó, com o A4, que é o 40. Então eu teria aqui o 30 aqui, ó, o 30 aqui e o 40 aqui, e ele iria fazer a adição dos dois. 30 mais 40 daria 70. O que eu quero te explicar é que a fórmula com operadores, ele tem um operador matemático. E esse operador matemático pode ser adição, pode ser subtração, aqueles que a gente aprende na escola mesmo. Multiplicação, aí já é diferente, porque é o asterisco. Multiplicação. Pode ser a divisão, que é a barra, também é diferente do que a gente aprende na escola, divisão. E tem a potência, que é o chapeuzinho do vovô. A exponenciação. A potência é o chapeuzinho do vovô. Então, esses aqui são operadores que eu posso utilizar com fórmulas. Fórmulas com operadores é porque utiliza o operador aqui. Agora, as fórmulas com funções já são diferentes. Se eu quisesse somar aqueles 4 valores usando uma função, a função ela tem um nome específico que traz um cálculo pré-definido. Tipo aqui, somar o quê? Aí eu coloco aqui, ó, somar do A1 até o A4. Então perceba que a fórmula com operador aritmético, ela tem um operador aqui, de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, de potência. E a função, ela não tem o operador, ela tem uma função, ela tem esse nome aqui, ó. Isso aqui é o nome da função. E aí esse nome pode ser soma, pode ser média, pode ser máximo, pode ser mínimo, pode ser multi, pode ser si, várias funções pré-definidas que fazem cálculos específicos. Bota lá, volta lá. Então quando eu falo aqui, ó, somar do A1, 2 pontos A4, quer dizer somar do A1 até o A4. Então ele vai somar aqui, ó, do A1 até o A4, ele vai somar tudo isso aqui, ó. Então aqui no caso daria 30, 60, 100. Aqui daria como resultado 100, porque é somar do A1 até o A4. Então perceba, o que a gente vai tirar de útil aqui, eu vou colocar na tela aqui para vocês, ó. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem de útil. As fórmulas com os operadores, elas são constituídas assim. Tem a referência, o operador e o valor ou referência aqui na frente. Sempre vai ter o operador, certo? Outra coisa que você tem que saber é que a função sempre tem um nome e dentro dos parênteses tem o argumento da função. Então toda função, seja ela do Excel ou do Calc, ela vai possuir um nome pré-definido que já vem no programa, tá? E aqui é o que a gente chama de intervalo. Aqui é o intervalo dos valores, ou seja, isso aqui é uma lista de argumentos. O que eu quero que você agora leve para a sua prova? Se na prova perguntar, além das funções que já são pré-definidas, como soma, média, máximo, mínimo, tem como criar uma função? Sim. Você vai lembrar na prova, tem como criar uma função dentro do próprio Excel. A criação de uma função, aí é o que você vai anotar aí, a criação de uma função. Para criar uma função, imagine uma função imposto de renda. Uma função imposto de renda não existe no Excel. Se você quiser, você cria. E aí, para criar, você vai usar a linguagem VBA, que é a linguagem Visual Basic for Application da Microsoft. Então, se na prova perguntar como é que cria uma função, você vai marcar VBA. VBA é em todo programa da Microsoft do Office, tá? Ou seja, o Word, Excel, PowerPoint. A programação utilizada
em qualquer um desses programas é chamada de VBA. O que é VBA? Visual Basic for Application. Mas a nossa prova também cai o Calc. Se cair o Calc, a programação é diferente no Calc. A programação pode ser Java, JavaScript é uma programação que pode ser usado no LibreOffice e também pode ser usado Python. Python também é outra linguagem que pode ser utilizada, dentre outras, tá? Existem outras, mas aqui eu coloquei as mais importantes. Então, no Calc, eu não trabalho com VBA para fazer e criar minhas próprias funções. No Calc, eu tenho que usar o JavaScript ou a linguagem Python, que está bem presente aí nas carreiras policiais. Então, e esse esqueminha aqui, volta lá, só precisa botar o foco em mim quando eu solicitar. Ó, porque aqui a gente pode ficar aqui interagindo com isso aqui, ó. Né? Então, essas funções aqui, isso aqui pode ser uma questão da prova, tá bom? Anota, tira uma foto, coloca no seu caderno. Mas vamos voltar para cá, ó. Vamos voltar aqui para os operadores. Vamos fazer aqui uma questãozinha para vocês entenderem como é que cai. Ó. Questão do Instituto AOCP. Essa questão seria, tanto no Calc quanto no Excel, a mesma coisa, não muda nada. Ó. Ele quer que você faça esse cálculo. Ó. 10 potência de 1 menos 2 multiplicado por 3. Lembrando que quando tiver uma fórmula dessa, você tem que seguir a ordem. Primeiro, parênteses. Segundo, potência. Terceiro, multiplicação ou divisão. E por último, que você faz soma ou subtração. Então ali não tem parênteses para eu fazer primeiro, mas tem potência. Então a primeira coisa que eu faço é a potência. Ó, 10 elevado a 1. Tá? Se tivesse assim, ó, 10 elevado a 3, seria 10... potência de 3, seria 10 vezes 10 vezes 10, que daria 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000, né? Seria isso. Mas ali é só 10 elevado à primeira. Então, se ali só está 10 elevado a 1, é o próprio 10, né? 10 elevado a 1 é 10. Se fosse 10 elevado a 2, potência de 2 seria 10 vezes 10, que daria 100. Mais 10 elevado a 1 é esse aqui mesmo. Aqui a gente multiplica, ó, 2 vezes 3, 6. Pronto, aí ficou assim, ó, 10 menos 6. Tá vendo? 10 aqui foi a primeira coisa que eu fiz, depois fiz 2 vezes 3, que deu 6, 10 menos 6 dá 4. Então a resposta é a letra C. Para praticar mais um pouquinho, eu vou pedir uma tela branca, bota aqui na tela branca só para praticar mais. Nós estamos aí fazendo uma aula muito importante, que é a aula de Excel para vocês que vão fazer a prova. Já espero que você, se estiver gostando dessa aula, dá um like aí, né? Coloca aí nos seus comentários, no comentário aqui embaixo, é muito importante que vocês comentem, compartilhem, porque compartilhar uma aula como essa é ajudar outras pessoas e também me ajudar, porque eu estou divulgando para outras pessoas que eu tenho cursos de informática e no futuro essa pessoa pode querer um curso de informática meu. A gente se ajuda aqui no YouTube. Então, ó, tá aí uma tabela aí, cai na prova assim, ó, pega o A1 e soma com A2 menos... A1 multiplicado por 2, potência de 2, menos A4. Olha aí a bagaceira. Então chega na prova, tem uma fórmula dessa aí. A primeira coisa que você vai fazer são os parênteses. Então você vai pegar aqui, vamos substituir primeiro, né? Vamos substituir primeiro. Se cair uma questão dessa aqui, você já vai matar, porque você vai saber fazer direitinho. Ó. Eu vou substituir, ó, A1 é 20... A2 é quanto? A2 é 30, A1 é quanto? A1 é 20 de novo, multiplicado por 2, né? Potência de 2 menos A4, que é 2. Pronto, tá aí. Ó. Aí eu faço o quê? Pego isso aqui, primeiro parênteses, 30 menos 20 dá 10. Pronto, fiz a potência, fiz primeiro esse aqui, deixa eu fazer do jeito que eu gosto de fazer aqui, para ficar mais... destacado, então aqui deu 10, né, 30 menos 20 dá 10, agora eu vou fazer a potência, ó, 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, 2 vezes 2 dá 4, pronto, olha aí como é que ficou a nossa fórmula, 20 mais 10 multiplicado por 4 menos 2, ó. Agora o que eu faço aí, de acordo com as regras? Ah, professor, se a gente já fez parênteses, né, primeira coisa, opa, eu escrevi ali atrás de mim, né, primeira coisa... parênteses, segunda coisa, potência, terceira coisa, multiplicação ou divisão e, por último,
que eu faço a soma ou a subtração. Com um rabisco aí, mas vocês entenderam. Então aqui, ó, 10 vezes 4 dá 40. Então ficou 20 mais 40 menos 2, ó. 20 mais 40 dá 60, menos 2 daria 58. Tá aí, ó, o resultado que você iria marcar na prova seria esse aí, 58. 58 aí, ó, embaixo é o resultado da prova. Então tira o print se você quiser, tira o print dessa tela. Tira o print, tira o print, print. Não esquece, viu, gente, de seguir lá o professor Léo Matos na rede social, @prof.leomatos no Instagram. Vai lá, porque na reta final eu vou fazer alguns quiz lá no Instagram, para você só marcar a opção quando você estiver lá no Instagram, @prof.leomatos, não deixa de seguir. Vamos lá. Então a primeira questão a gente já matou, eu quero fazer algumas questões aqui, fazer uma explicação muito importante, ó. Vamos lá, veja. Eu vou colocar uma tabela aqui, presta muita atenção nessa questão, que ela pode ser também uma das questões da prova. Vou colocar aqui como se fosse coluna A, coluna B, linha 1, linha 2, linha 3, e vou colocar os valores 10, 20, 30, 40, 10 de novo e 12. Aí você vai ter na prova assim uma função soma, e vai estar assim na prova, soma A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula, B3. Olha aí, vai estar desse jeito na prova. Vamos fazer essa função junto comigo. Chegou na prova, tem uma função como essa, é somar os valores que estão dentro dos parênteses, somar os valores que estão dentro dos parênteses. Então eu vou ter que olhar aqui, ó, o que é esse A1, 2 pontos, B2? Isso aqui quer dizer A1 até B2 e B3. Então, A1 até B2 é isso aqui, ó, olha lá para lá, ó, é o intervalo diagonal, ó, A1 até B2 é isso aqui, ó. A1 até B2 é isso aqui, então vai entrar esse quadrante inteiro, ó. Esse quadrante inteiro é A1 até B2. Então, quem entra aqui? Entra o A1, entra o A2, entra o B1 e entra o B2, o quadrante inteiro, ó. A1 até B2 entra isso aqui. Entrou isso aqui, então tá entrando o 10, tá entrando o 20, tá entrando o 30 e tá entrando o 40. É só isso que é para somar? Não, porque ele fala assim, ó, A1 até B2 e, porque o ponto e vírgula é e B3. Então o B3 também tem que entrar, ó, A1 até B2 e B3. Então o B3 é esse aqui, ó, que eu vou destacar de verde, ó. O B3 tem que entrar aqui também. B3 é o valor 12. Pronto, agora é só somar tudo, porque aqui está falando soma A1 até B2 e B3. Então o B3 entrou, vou somar tudo aqui que vai dar o resultado. 30, 60, 100, 112. 112 seria o resultado para você marcar na prova. Então agora você já sabe qual é a diferença entre usar dois pontos, que é o intervalo entre o primeiro e o último, e o ponto e vírgula, que é simplesmente separar um conjunto de valores do outro. Beleza. Até aí, você vai entender que não tem mudança nenhuma do Excel para o Calc. No Excel e no Calc, isso aí seria a mesma coisa, não muda nada esse negócio de função dentro do Excel e do Calc. As funções são praticamente as mesmas, não vou dizer que são as mesmas, porque existem umas diferençazinhas em algumas, né? O Excel tem mais funções que o Calc, ele tem mais funções que o Calc, mas não vou dizer que são funções muito parecidas, né? Todas essas funções que caem na prova de vocês são idênticas o Excel e o Calc. Não vai mudar nada, a não ser o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então perceba, se eu coloco uma função assim na hora da prova, ó, se eu coloco não, né, que não é eu que faço a prova, mas se a banca coloca, ó, A1, 2 pontos, B3, e aí ele deixa um espaço vazio e coloca assim, ó, A2, 2 pontos, B3. Se ele fizer isso, galera, se ele fizer isso na hora da prova, não fique em pânico, porque esse espaço que está aqui, ó, significa que a soma será feita de A1 até B3, interseção A2 até B3. É a soma da intersecção entre os primeiros valores e os segundos valores.
Professor, como é que faz isso? Assim, ó. A1 até B3, não é isso aqui, ó. A1 até B3, ó. Até aqui, ó. A1 até B3, isso aí tudo. Então, entre o quadrante inteiro, ó. Entre o quadrante inteiro, A1 até B3. Beleza. Então, entra o A1, entra o A2, entra o A3, entra o B1, entra o B2 e entra o B3. Agora a gente tem que achar o segundo intervalo, porque o Excel vai somar a intersecção, o que tiver nos dois intervalos. Ó, A2 até B3 é isso aqui, ó. Vou destacar, ó. A2 está aqui, intervalo diagonal, B3 está aqui. Então, ó, A2 até B3 é esse verdinho que eu estou fazendo aqui, ó. Que vai entrar A2, A3, B2, B3. Veja, a soma da intersecção entre os dois, o que tem nos dois ao mesmo tempo. Então a gente vai conferir. A1 está nos dois ao mesmo tempo? Não. A2 está nos dois ao mesmo tempo? Tá. A3 está nos dois ao mesmo tempo? Tá. B1? Não. B2 está? Tá. E B3 está? Tá. Então, ó, A2 está ali nos dois, ó, A3 está nos dois, está nos dois, está nos dois. Então eu vou somar o quê? Esses valores que estão na interseção. A2, A3, B2 e B3. Professor, por que não entrou o A1 e o B1? Porque o A1 e o B1 não aparecem nos dois. Quando a gente fala em intersecção, é o que aparece nos dois conjuntos. Vocês aprenderam isso em matemática, raciocínio lógico, sei lá. Então aqui, ó, eu vou pegar o A2, que é 30, o A3, que é 10, o B2, que é 40, e o B3, que é 12. Vou somar tudo, ó, 30 mais 10, 40, mais 40, 80, 92 é a resposta que eu marcaria na questão aqui da interseção. 92. Então perceba, quando você coloca dois pontos, né, quando você coloca dois pontos, quer dizer que é A1 até B2. Aí quando você coloca o ponto e vírgula, somar A1 até B2 e B3. É como se fosse a união, somasse esses valores e esse. Esse ponto e vírgula é como se fosse a união dos dois conjuntos. Quando tiver vazio, é a intersecção entre os dois conjuntos. É o que está em um e no outro ao mesmo tempo. Entenderam? Agora, a sacada é o seguinte, isso tudo que eu acabei de falar, olha para cá, é no Excel. No Excel, quando tiver um espaço entre um intervalo e outro, é intersecção. No Calc, essa intersecção muda no Calc. Se fosse no Calc, coloca lá, se fosse no Calc, teria que ter aqui uma exclamação. No Calc, tá? No Excel não tem a exclamação. No Calc tem a exclamação aí. Então no Excel não teria, seria vazio assim, ó. No Excel a interseção é vazio. E no Calc a intersecção seria uma exclamação aqui no meio, tá? Então essa é a diferença do Excel para o Calc nesse exemplo. Quando a gente vai na questão, ó, no programa Excel 2016 é possível fazer combinação de intervalos para realização de cálculos com operadores de dois pontos. Ponto e vírgula e espaço. Dois pontos a gente viu que significa fazer intervalo, né? É o operador de intervalo. O ponto e vírgula é como se fosse o E. Então é somar um e o outro. Então isso aqui é a mesma coisa de falar que é a união. E quando tiver o espaço, como ele falou ali, o espaço vazio, a gente sabe que é a intersecção. Então, ó, operador de intervalo, operador de união, operador de intersecção, a resposta já de cara é a letra A. Ó, operador de união não é, operador de interseção não é, operador de intervalo, sim, beleza, operador de interseção, ponto e vírgula não é, então a resposta logo de cara é a letra A. Espero que tenham gostado disso aí e não esquece, se estiver gostando mesmo, likezinho aí embaixo, deixa o seu comentário para dar um feedback dessa aula gratuita para vocês. Vocês estão vendo que é uma aula gratuita, mas com qualidade, com aquilo que é importante demais para a sua prova. Professor, eu quero fazer mais questões da OCP, o link está abaixo aí para você fazer o quê? Clicar no link do curso de exercícios, porque lá é muito baratinho, se eu não me engano é R$ 69,00, muito barato para você acertar as 10 questões da prova, mas volta lá,
vamos falar mais de Excel. Não esquece de seguir lá, @profleomatos no Instagram. Aí temos uma outra função muito importante do Excel, que é a função se. Eu quero explicar a função se já atrelada a duas funções que eu acho que também pode cair na prova, tá bom? Eu quero explicar para vocês o seguinte, ó. Eu vou colocar como exemplo aqui alguns valores para te explicar três funções. Eu vou explicar três funções ao mesmo tempo para vocês aqui. Vamos lá, vou explicar três funções que eu considero muito importante na prova de vocês. Vou botar aqui. Veja, se caísse na prova assim, ó, se o maior de A1 até A4, ponto e vírgula 3, for maior que 100, ponto e vírgula, menor A1 até A3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 10. Olha aí, ficou um pouco espremido ali. Eu vou até puxar um pouquinho, porque eu sou meio perfeccionista. Eu vou puxar um pouquinho e nós vamos resolver essa questãozinha juntos para aprender duas ou três funções aí já de cara. Três funções de cara. Vou botar aqui, tá indo até o A4, né? Deixa eu colocar só até o A4 aqui, como exemplo. Vou botar aqui o 20, o 40, o 90 e o 70. Pronto, tá aí. Veja, primeira coisa é lembrar que a função se tem essa estrutura aqui, ó. Função se tem essa estrutura, ó. Se condição a ser testada, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Essa é a estrutura da função condicional se. Essa estrutura nunca muda. O Excel testa a condição que fica aqui no início. Se essa condição for verdadeira, ele faz o cálculo que está aqui no ponto do verdadeiro. Se essa condição for falsa, ele faz o cálculo que está no falso. Então, ela é uma função condicional que testa uma condição. Se a condição for verdadeira, ele faz o verdadeiro. Se for falso, ele faz o falso. É isso que a função se faz. Ela testa uma condição. Se for verdadeiro, faz o verdadeiro. Se for falso, faz o falso. Então, quando você chega na prova e tem uma função como aquela lá de cima, a primeira coisa que vocês vão fazer é: em que lugar é a condição? Aí você vai marcar, ó, a condição vai até o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui, ó, está separando os argumentos, ó. Então aqui é a condição que o Excel tem que testar. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o cálculo que está aqui, ó, no verdadeiro. E se for falso, ele vai fazer aquele cálculo lá do final, ó, que é o falso, ó. Então aqui eu separei muito bem o que é condição, o que é valor verdadeiro e valor falso. Sempre olhando os pontos e vírgula. Mas, professor, essa ordem vai mudar? Não. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Beleza. Para testar a condição, eu tenho que saber o resultado dessa função aqui que está dentro, ó. Eu tenho que saber quanto que dá, ó, quanto que é o resultado dessa função aqui, ó. Eu tenho que saber qual é o resultado dela para ela me dar aqui o valor que eu vou testar com 100, tá? Então vamos descobrir qual é o resultado dessa função aí, ó, maior A1 até A4. Se cair na prova a função maior, você já sabe agora como é que faz, ó, é essa aqui. O que essa função maior faz? Ela encontra o maior valor desse intervalo, mas não o maior valor. Esse 3 indica qual é a posição do maior valor que você quer. Esse 3 indica o terceiro. Então, A1 até A4 é isso aqui, ó, que eu vou pintar de azul, olha lá, A1 até A4 é isso aí. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o terceiro maior valor. O primeiro maior valor aqui é o 90. O segundo maior valor aqui é o 70. E o terceiro maior valor? O terceiro maior valor é o 40. Se a gente botar na ordem decrescente aqui, ó, 90, 70, 40 e 20, a gente sabe que esse é o primeiro maior valor, esse é o segundo maior valor, esse é o terceiro maior valor e o quarto maior valor. Se a gente quer o terceiro maior valor, o resultado dessa aqui daria 40. 40 aqui em cima como resultado da função maior. Então, quando cair a função maior, você já sabe o quê? Que esse número do final aqui, ele quer dizer a posição. Se tiver um 2 aí, segundo maior valor. Se tiver um 6, professor, sexto maior valor. Tá? Sexto maior valor. Então ali a gente já descobriu como é que resolve a função maior
e já descobriu que lá em cima o resultado deu 40. Olha lá, lá em cima deu o resultado 40. Então a gente vai fazer um teste condicional agora. Ó. 40, que é o resultado da função, é maior que 100? Aí você fala, 40 maior que 100. Não, professor, 40 não é maior que 100, é menor. Então, se 40 não é maior que 100, essa condição está verdadeira ou falsa? Está falsa, professor, porque 40 não é maior que 100, 40 é menor. Então, se está falso, você não vai fazer esse verdadeiro aqui. Você vai fazer o que está falso aqui, que é o resultado 10. Então, veja, a função aqui eu testei a condição. 40 é maior que 10? Não, não é maior que 10. Então, deu falso. Eu não fiz o cálculo do verdadeiro, eu fiz o do falso, que é o número 10 próprio, nem precisou fazer fórmula. Agora, vamos lá. Se tivesse 400 aqui, 400, se fosse 400, 400 é maior que 100? Sim, verdadeiro. Aí você não iria fazer o falso, aí você ia fazer o que está no verdadeiro aqui, que era achar a função menor. A função menor funciona da mesma forma, né? Olha aqui, para treinar rapidinho. Função menor funciona da mesma forma. Se tivesse assim na prova, maior de A1 até A4, 2. Se tivesse assim, menor de A1 até A4, ponto e vírgula, 4. Se tivesse desse jeito na prova, vamos fazer as duas para praticar? Se fosse a de cima, ó, maior de A1 até A4, de A1 até A4 lá, que é, vamos colocar de baixo para cima lá, ó, 90, 70, 40, 20. Quem é o maior de todos? 90, então ele é o primeiro maior. Segundo maior, esse 2 quer dizer segundo maior. Então, o segundo maior é 70, o resultado dessa aqui daria 70. Já na menor, você faz ao contrário. Ó. 20 é o menor, 40 é o segundo menor, 70 é o terceiro menor e o 90 é o quarto menor. Então, ó, primeiro menor é o 20, segundo menor é o 40, terceiro menor é o 70, quarto menor é o 90. Então, aqui, como está o 4 aqui dizendo que é o quarto menor, 90 seria o quarto menor valor. Entendeu, galera? É isso aí, ó, que é importante você saber a diferença do maior para o menor e já aprendeu a função se. Vamos aplicar ela, a função. Professor, quero anotar. Tira uma foto ou então pausa o vídeo, você tem todos esses recursos, faz a anotação e depois você pula para o próximo aqui para a gente resolver. Então, olha aqui, essa questão é bacana de se resolver, ela envolve um pouco de conhecimento de vocês. Ó. Então, aqui ó, já é a condição. Ó. Aqui é o valor verdadeiro e aqui é o valor falso. Olha aí. Agora a gente, para testar ali, tem que fazer esse cálculo aqui. 10 menos 2 vezes 4. O que eu faço primeiro? Subtração ou multiplicação? Multiplicação, professor. 2 vezes 4 dá 8. Então ficou 10, ó, 10 menos 8, que é isso aqui, né? Vou fazer até aqui embaixo para não restar dúvida. Ó, primeiro fiz aqui, deu 2 vezes 4 deu 8. 10 menos 8 dá 2. Então, o resultado disso ali de cima, ó, deixa eu apagar aqui, o resultado disso aqui, o resultado desse aqui, ó, é 2. Maior que 5 mais 6, 5 mais 6 dá 11, potência de 0. Ó, esse aqui mais esse aqui, ó, 5 mais 6, entre parênteses, potência de 0. Então, veja, vamos lá. Tá assim, ó, galera. Primeiro eu faço os parênteses. 5 mais 6 dá 11. Aí ficou 11 potência de 0. 11 potência de 0. Todo número potência de 0, vocês estudaram na matemática, que é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, ó, 2 maior que 1. 2 maior que 1, que 1 foi o resultado disso aqui, ó. 1 foi o resultado disso aqui. 2 é maior que 1, olha lá, tá escrito lá na condição. 2 maior que 1. Se 2 é maior que 1, verdadeiro. Então, você não vai fazer o falso aqui, você vai fazer o verdadeiro, que é 10. Vai marcar aqui letra B, 10 é o resultado, tá bom? Então, não esquece disso, não esquece disso. Professor, eu tenho muita dúvida desses símbolos aí, ó. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e o diferente é esse símbolo aqui, ó. Quando tiver um maior e um menor um do lado do outro, é o símbolo do diferente. Esse aqui é o maior, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior ou igual, e o de baixo aqui é o menor ou igual, e o de baixo lá é o diferente, é o que pode prejudicar muita gente por não conhecer, o diferente, tá? Vamos ver a questão que eu fiz aqui, bota aqui na tela.
Então ali eu fiz as questões da OCP para você ver como é que cai, apresentei para vocês algumas coisas muito importantes a respeito do Excel e do Calc, a interseção ali, mas tem que lembrar, tem que fazer outras funções. Eu quero que você anote aí as funções que você precisa revisar. Bota aqui na tela. Você precisa saber essa função aqui, ó, que eu já vou mostrar aqui para você agora, ó, soma-se, e tem que saber essa aqui também, ó, conte.se. Essas duas funções caem muito. Eu vou explicar essas duas e depois eu quero que você revise mais uma função importante, ó. Se cair na prova assim, ó, soma-se A1 até A4, ponto e vírgula, maior que 6. Conte-se A1, 2 pontos até A4, ponto e vírgula, maior que 6 também. Pronto, aí eu vou botar aqui 10, 20, 5 e 2 e você vai fazer aqui comigo, ó. Somar dentro desse intervalo aqueles valores que são maiores que 6. Então você vai olhar dentro de A1 até A4, que é isso aqui tudo, quem é maior que 6. 10 é maior que 6? É. 20 é maior que 6? É. 5 é maior que 6? Não. E 2 é maior que 6? Não. Então você vai somar esses dois aí, ó. 10 e 20, 10 e 20 somado dá 30. Você vai marcar 30 na prova. Essa de baixo não é somar, é contar a quantidade de células desse intervalo de acordo com esse critério. Então é contar, não é somar. Contar as células, contar a quantidade de células maiores que 6. Lá só tem uma célula maior que 6, duas células maior que 6, o resultado dessa aqui é 2. Então perceba que um deu 2 porque é a contagem. Essa aqui deu contagem, 2, né? E a de cima, né, aquela de cima lá, é a soma dos valores maiores do que 6, somou 10 e 20, deu 30. Essas duas funções são importantes e você vai anotar que tem que estudar essa função aqui, ó, PROC-V. Você tem que estudar essa função PROC-V, porque ela pode estar na prova. Volta aqui em mim. Tem que lembrar a função PROC-V. Claro, se você entrar no meu curso de exercício com o link que eu deixei aí, lá a gente resolve questões que envolvem o PROC-V. Mas não tem problema. Se você não tem como... Ah, professor, não tenho como saber como é o PROC-V... O que você vai fazer? Você vai digitar PROC-V no YouTube, Léo Matos. Pode digitar PROC-V, Léo Matos, vai ter um vídeo explicando o PROC-V de uma forma muito bacana para você. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de número 8. O link está na descrição do vídeo de toda a playlist de aulas para a Polícia Penal gratuitas. Estou fazendo isso aqui para você mesmo que vai fazer o concurso da Polícia Penal, que não tem aí um dinheiro para investir nesse momento. Mas te convido aí, se quiser, dar uma olhadinha no meu curso de exercício, o link está na descrição também. Galera, mais um aviso que eu tenho aqui para vocês. Ó, se você mora em Brasília, você mora aqui no DF ou até em torno mesmo, nós vamos ter 2 eventos importantes. Tem a semana de exercícios véspera da prova, semana que vem, né? Eu acho que começa dia 27, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para a gente dar a informação correta. Nós vamos ter a semana de exercícios, deixa eu olhar aqui rapidinho, que aí você vai anotar aí para mim, ó. E eu vou falar aqui para você, você vai anotar, ó. Do dia 27 ao dia 1º de julho, no período noturno, é o Ironman. O que é o Ironman? O Ironman é um evento muito bacana, é a semana inteira de exercícios do Instituto AOCP com os melhores professores que nós temos aqui no Distrito Federal, tá? E é presencial para a gente revisar ali, você tirar dúvida com os professores, semana da prova, dia 27 a dia 1º, vai de segunda a sexta, 2 professores por dia fazendo uma revisão intensiva na semana da prova. Será no Espaço Campus de Taguatinga, um parceiro aqui do Estúdio Aulas, né, mas é um curso presencial, em Taguatinga, Espaço Campus. Você pode anotar o número do telefone aí do Espaço Campus, vou botar aí, bota aí na tela, ó. O número lá do WhatsApp, você chama no WhatsApp lá, se você for de Brasília ou região, ou vier aqui para Brasília para fazer a prova, esse é o WhatsApp aí do Espaço Campus. Pede o link lá, porque são as últimas vagas do Ironman, tá bom? O Ironman tá baratinho, R$220 essa semana inteira de aulas. Depois vocês dão uma olhadinha, ainda pode dividir em 2 vezes, tá bom? E o aulão de véspera tá melhor ainda, bota aqui em mim, aulão de véspera
dia 2 de julho, no sábado, véspera da prova, também lá no Espaço Campus de Taguatinga, R$40 ainda está o preço. Você pega o mesmo telefone aí, mostra o telefone aqui, o mesmo telefone de WhatsApp, você fala, ó, quero fazer o aulão de véspera, que é na semana da prova, é um aulão o dia inteiro para você revisar, o aulão de véspera tá R$40 o primeiro lote, tá acabando o primeiro lote, clica lá, manda uma mensagem lá, pega o link para você também adquirir. Então, galera, muito obrigado aí pela participação de vocês. A gente volta logo em seguida com outra aula aí para a Polícia Penal gratuita aqui no meu canal. Abraço para vocês.